Olá, pessoal. Vamos para a nossa correção aí, né, da atividade de ângulos. Essa lista foi passada para vocês já há um tempo aí atrás e agora vamos fazer a nossa correção. Bom, a primeira questão diz o seguinte: a região limitada por duas semirretas de mesma origem chama-se. Bom, acabei de falar que o ângulo é uma região limitada por duas semirretas que parte de um vértice, né? De uma mesma origem chamada aí vértice. Então, a primeira questão era quadrilátero? Não. Né? Reta também não. Então, ângulo, esquadro e triângulo. Bom, esquadro é um instrumento, né? Nós vamos utilizar aí nas nossas aulas para fazermos traçados geométricos. Triângulo não pode ser, então só pode ser o ângulo, né? A região limitada por duas semirretas de mesma origem chama-se ângulo. O instrumento usado para medir e construir ângulo, já falamos que é o transferidor, tá? O esquadro não, compasso é um instrumento utilizado para traçar aí os arcos, né? E fazer circunferência, círculo. Régua é um instrumento de medida, né, para fazer retas, e o transferidor é o nosso instrumento usado para construir e medir ângulos. A trena aí só foi para, né, atrapalhar aí um pouco a questão, né, para vocês entenderem que nesses instrumentos esquadro, compasso, régua e transferidor são os nossos instrumentos aí de trabalho. Terceira. Um ângulo raso é maior que 90 graus, igual a 90 graus, igual a 180 graus e menor que 90 graus. Bom, já falamos aí do ângulo raso, que é aquele ângulo que mede 180 graus. Então, letra C. Igual a 90 não é, porque 90 graus é um ângulo reto. Para ser maior do que 90 graus, tem que ser obtuso e menor, agudo. Quarta questão, a unidade de medida aí, ó, dos ângulos é o grau, né? Então, a unidade de medida de um ângulo, o grau. Não pode ser minuto, nem segundo e nem o metro. Quinta questão, os ângulos são chamados de congruentes quando? Já foi falado também que congruentes vem de mesma medida. Então, ângulos que possuem a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Então, letra A, possui medidas diferentes? Possui medidas iguais na letra B? Letra C, possui medida igual a 90 graus? E a letra D, possui medida igual a 360 graus? Não. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, então só pode ser a letra B. Bom, a sexta questão, com o auxílio de uma régua, represente o ângulo pedido em cada item. Então, eu pedi para fazer a construção desses ângulos com uma régua. Ainda não vamos utilizar o transferidor, tá? Eu vou explicar ainda como é que se usa o transferidor. Então, vamos fazer essa questão, né, a sexta, só com a régua. Bem, o que é que eu vou levar em consideração aí, né, para construir meus ângulos com uma régua? A abertura desse ângulo. Então, eu sei que o ângulo agudo é um ângulo que é menor, né, tá entre 0 e 90 graus. Então, a abertura dele tem que ser menor do que 90 graus. Então, vamos lá. O ângulo agudo. Faço aqui a minha semirreta e aí, ó, uma abertura menor do que 90 graus. Vou fazer meu ângulo agudo, tá? Então, para ser agudo, a abertura aí menor do que 90 graus. E aí, vou lá e coloco o meu vértice e dou nome aí para meu ângulo. Pode ser qualquer letra maiúscula, né, do nosso alfabeto. Então, ângulo AOB, fazendo a leitura aí desse ângulo agudo. Bom, e na letra B, o obtuso? Obtuso tem que ser uma abertura maior do que 90 graus. Então, ó, só é fazer a abertura aí maior do que 90 graus, tá? Então, essa abertura aqui, ó, maior do que 90 graus.
mesmo processo. Ó, vou colocar aqui C e D, tá? Então, aí a abertura é vocês que definem. Tem que ser maior do que 90, o obtuso. E o reto? Ângulo reto, vou fazer aqui, tá? Faço aqui a minha semi-reta, só vou usar a régua por enquanto. Depois é que vamos usar o transferidor. E aí, faço meu ângulo reto aqui, ângulo 90 graus. Vou colocar também a OB. E aí, tem meu ângulo aí de 90 graus. Próximo ângulo é o raso. O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Faço aqui com a minha régua, tá? E aí, eu venho aqui, ó, e faço aqui a mão livre mesmo, 180 graus, tá? 180 graus aí o meu ângulo. Côncavo, falei que é um ângulo que mede de 180 até, tá entre 180 e 360 graus. Bom, então, ó, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ó, tá entre 180. Posso fazer aqui com meu meu compasso, tá? Tá aí o ângulo, tá? De um ângulo côncavo. A medida não interessa por enquanto. E ângulo de volta inteira, vamos lá, é o ângulo de 360 graus. 360 graus. Tá? Com a régua, venho aqui com o compasso. E faço aí, ó. ...360 graus. Volta inteira, tá? Então, tá aí a medida dos meus ângulos. Era para fazer apenas com a régua, porque ainda vamos relembrar como é que se constrói os ângulos com o transferidor, certo? E a última questão tá aí, né? A sétima, escreva as medidas em grau dos ângulos indicados pelo transferidor aqui da questão. Então, vamos lá. A, O, B. Venho aqui, olhei, 30 graus. Tá aí já no transferidor, 30 graus. AOC, 50 graus. 50 graus, ó, 50 graus. AOD, 90 graus. AOE, 110 graus. A abertura já é maior, 110 graus. Passou aqui de 90 a abertura. AOF, 140 graus. 140 graus. E AOG, 160 graus aí no transferidor aí da questão, tá? Então, é só começar a partir daqui. A minha origem é O, B. Então, ó, essa medida aqui é a medida do meu ângulo AOB. AOC, 50 graus é a medida no ângulo AOC. Tá certo? Então, espero que tenha entendido. E fica com Deus e até a próxima aula.